porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo Teu Evangelho, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Senhor, por favor, fala conosco através da Tua mensagem, Senhor. Senhor, que eu seja usado aqui para não falar o que eu tenho a dizer, mas o que o Senhor quer dizer através de mim, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, pode tomar seus assentos. Meus irmãos, se de verdade o Senhor habita em nós, se de verdade nós dizemos que Cristo faz morada em nós, se de verdade nós estamos mortos para nós mesmos e Cristo habita dentro de nós, algo precisa mudar dentro de nós. Algo precisa ser manifestado através de nós. Aleluia. Nós devemos se portar de forma diferente do mundo. Nós devemos de verdade mostrar para esse mundo que o que temos dentro de nós é diferente. E a carta aos Gálatas é uma carta que vai falar muito sobre isso. Sobre uma transformação que tem dentro de cada um de nós. Quando aceitamos a Jesus, quando vivemos segundo a sua palavra, o que esse Deus faz através de nós? O que Ele começa a fazer na nossa vida? Essa é a obra que Cristo faz dentro de nós. Se a gente continuar a leitura, o versículo 17 vai falar sobre uma luta que foi muito exemplificada numa peça aqui. A luta entre a carne e o espírito. O versículo 17 do capítulo que nós lemos, capítulo 5, diz assim: porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Existe uma luta incessante dentro de cada um de nós. É a luta da nossa carne, a luta contra o Espírito de Deus que habita em nós, contra esse Cristo que vive dentro de nós. Mas a nossa carne, aquilo que é mal, luta com o bem que há em nós, que é o nosso Deus habitando em nós. Existe uma luta, meus irmãos, muito grande dentro de cada ser humano, dentro de cada um de nós. Existe uma guerra entre a nossa natureza pecaminosa e o Espírito de Deus que faz morada aqui dentro. E o inimigo que nós enfrentamos todos os dias somos nós mesmos. O inimigo que nós enfrentamos todos os dias é a mesma pessoa que veste a camisa que eu e você veste. Somos nós mesmos. Paulo vai falar sobre isso muito bem em Romanos. Ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer, o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer, esse acaba cometendo. Miserável homem Paulo era, miserável homem eu sou, porque eu quero fazer o bem, mas não consigo sozinho. Eu não consigo realizar o bem, eu não consigo fazer o que é bom aos olhos de Deus. Por isso que eu preciso dele, por isso que eu preciso que ele habite em nós, por isso nós precisamos dele. Existe uma luta, meus irmãos, incessante dentro de cada um de nós. Aqueles espíritos que estavam aqui segurando aquela alma naquela peça, querendo se libertar, essa é a luta que temos. Essa é a luta que temos dentro de nós. E uma coisa interessante é a pergunta que fica: quem é que vence essa luta? Quem vence a luta dentro de nós? É a carne ou o espírito? E depende, meu irmão. Depende de quem alimentamos melhor. Depende em qual tempo nós estamos dedicando mais. A quem temos dedicado mais tempo? A nossa carne ou ao nosso espírito? Como tem sido a nossa dedicação ao espírito? Será que temos lido a palavra do Senhor todos os dias? Será que temos orado todos os dias? Será que temos jejuado? Como tem sido a nossa vida com Deus? Como temos alimentado o Espírito que habita em nós? Como temos alimentado esse Cristo que vive dentro de nós? Será que temos alimentado? Será que temos lembrado do Senhor nos dias comuns? Mas o texto vai continuar dizendo, no versículo 18: mas se somos guiados pelo Espírito, se somos guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Não são regras, não são leis, não são coisas externas que ditam como nós vivemos. Não é a lei, não é a tábua, não é o que está escrito do lado de fora. Mas Jeremias vai dizer que Deus escreveu a lei no coração dos homens. Deus agora habita dentro de nós. Deus agora nos molda a viver uma vida que de verdade nos santifique e glorifique. Não por causa de uma lei externa, não por causa de uma regra externa, mas porque esse Deus habita aqui dentro. Esse Deus, ele faz morada dentro de nós. Então o que dita a forma como eu vivo não é uma regra externa, mas a submissão do Espírito. Mas
Eu escolho que Cristo faça morada em mim. Eu escolho que de verdade o Espírito esteja aqui dentro e molde tudo que eu faço, tudo que eu penso, e tudo, a forma como eu ajo, a forma que os meus desejos se dão. Eu coloco tudo isso diante de Deus. Quando eu escolho ser uma pessoa honesta, quando eu escolho ser diferente do mundo, eu não estou fazendo isso por uma regra externa. Eu não estou fazendo isso porque eu fui obrigado a fazer isso, mas porque eu entendi que quando eu aceito Jesus, e quando de verdade o Espírito dele habita em mim, algo precisa mudar. Glória a Deus, glória a Algo de Deus. verdade precisa mudar em nós. Aleluia. De verdade precisa nos transformar por completo. Aleluia, meu A forma como Pai. nós pensamos, a forma como nós agimos, a forma como nós sentimos as coisas, algo precisa mudar. Algo precisa de verdade nos transformar por completo. E esse versículo vai falar muito sobre isso. Se Cristo vive dentro de mim, Ele me molda todo dia. Todo dia eu mato um pouco de mim mesmo para que Cristo possa viver em mim. Todo dia eu digo, essa carne aqui não vai reinar sobre mim. Glória a Deus. Os meus desejos, as minhas vontades não vão reinar sobre mim. Aleluia. Porque eu tenho um Deus maior. Porque eu tenho um Deus que de verdade vai fazer morada, vai fazer habitação em mim. Que a Aleluia. gente possa de verdade, meus irmãos, lembrar sobre isso. Não praticamos essas coisas, não praticamos o pecado, não praticamos as coisas do mundo, não porque temos uma regra, um mandamento, uma ordenança para isso, mas porque quando estamos em Cristo, essas ordenanças, esses mandamentos, eles se tornam parte de nós. Eles se tornam parte do nosso ser, se tornam parte do nosso caráter. Nós queremos fazer isso para agradar a Deus. Toda vez que eu estou fazendo algo na minha vida, na minha rotina, eu sempre me pergunto, será que isso de fato agrada a Deus? Aleluia. Será que de verdade Deus olha para isso e fala, eu me agrado do que você está fazendo? De verdade isso que você está fazendo me glorifica? Será que quando a gente vai para a escola e a gente está no meio dos nossos amigos, Deus olha para nós e fala, olha como ele é um servo bom e fiel. Olha como ele está ali pregando o Evangelho para os amigos. Olha como ele está falando sobre... Olha como ele está falando do Evangelho para os irmãos. Será que quando a gente está na faculdade, a gente de verdade continua pregando? Será que a gente não se esconde? Aleluia. Será que Deus ele se agrada de nós? Será que quando estamos sozinhos no nosso quarto, será que de verdade o que pesquisamos na internet, será que os sites que acessamos são sites que Deus se alegra com isso? Será que de verdade o Senhor se agrada de nós? Será que de verdade o Senhor está feliz com a nossa vida? É, Jesus. Aleluia, Jesus. Será que quando o Senhor olha para a nossa vida, Ele se alegra? Meus irmãos, o que eu mais temo é o Senhor olhar para mim naquele dia e dizer que nunca me conheceu. O que eu mais temo é naquele dia, na consumação dos séculos, quando o Senhor voltar e Ele dizer, esse daí eu não conheci. Mas Senhor, eu preguei no seu nome, eu falei, demônios saíram quando eu usei o teu nome, mas eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Glória a Deus. Glória a Meu Deus. irmão, isso é uma coisa que faz meu coração temer de medo. Eu quero de verdade ser conhecido pelo Senhor. Eu quero de verdade ser guiado por esse Espírito. Eu quero de verdade que o Senhor habite em mim. E quando chegar aquele dia, eu quero que Ele me receba de braços abertos. Glória a Deus. E diga, servo bom e fiel. Glória. Eu quero de verdade olhar o meu Senhor e contemplar. Glória a Deus. Por isso, eu vivo uma vida de temor. Por isso, eu vivo uma vida de submissão ao Espírito. Por isso, eu vivo uma vida que de verdade busca se encher do Senhor todos os dias. Eu não sou uma pessoa boa, longe de mim. Não sou uma pessoa santa, longe de mim. Mas uma coisa que eu faço todos os dias é me encher mais de Deus. É querer alimentar mais o meu espírito. E é esse que deve ser o nosso sentimento quando saímos dessa porta aqui. Que não nos esquecemos do Senhor. Quando saímos dali, estar aqui é muito bom. Estar num culto aqui, glorificar ao Senhor, cantar, louvar é muito bom. Mas a vida mesmo é lá fora. A vida mesmo é quando nós passamos pela porta e nós escolhemos ser guiados pelo Espírito. Glória Nós a escolhemos Deus. encher-se do Espírito lá fora. Escolhemos orar, escolhemos ler a Bíblia, escolhemos jejuar. Mesmo quando ninguém estiver fazendo isso. Mesmo quando na escola as pessoas zombem da nossa fé. Mesmo quando na faculdade peçam para a gente não pregar o Evangelho. Mesmo que quando no nosso trabalho a gente seja ridicularizado pelo Cristo que a gente acredita. Glória a Deus. Mas que a gente possa continuar se enchendo desse Espírito. Que a gente Aleluia. possa continuar
seguindo a Jesus. Glória a Deus. Eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que não é um desperdício. Não é um desperdício gastar a vida por Jesus. Jovens, não é um desperdício gastar a sua juventude por Jesus. Glória a Deus. Estar aqui em vez de estar numa festa. Estar aqui em vez de estar num local se adoidando de drogas ou enchendo a cara. É muito melhor estar aqui. É muito melhor estar na presença de Deus. É muito melhor quando gastar a vida para pregar o Evangelho. Gastar a vida para de verdade mudar a vida das pessoas através do Cristo que mudou a nossa vida. Nós precisamos de verdade ter esse sentimento. Aos irmãos que estão aqui, não é desperdício gastar a vida pelo Senhor. Não é desperdício perder aquela vaga de emprego. Não é desperdício fazer o que é certo. Mesmo que fazer o errado te daria mais dinheiro. Mesmo que fazer o errado te daria mais status. Não é desperdício gastar a sua vida pelo Senhor. Glória a Deus. As mães que estão aqui, não é desperdício gastar a sua vida pelos seus filhos. Para que de verdade eles possam andar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Às vezes você mesmo cansada, mesmo com todas as obrigações da vida, você escolhe dedicar o seu tempo para que o seu filho seja instruído, para exortar o seu filho, para falar da palavra para o seu filho. Não é desperdício. Não é desperdício. Porque um dia esse Cristo reconhecerá nosso esforço. Glória a Um Deus. dia esse Cristo olhará para tudo que nós fizemos e Ele nos chamará de seus servos. O versículo 24 do capítulo 5 diz assim: e os que são de Cristo Jesus, crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Você pode chegar aqui e dizer assim: Luiz, eu sou cristão, eu já entreguei minha vida a Cristo, glória a Deus por isso, mas eu ainda tenho uma vontade incessante de fazer o que é mal. Eu ainda tenho uma vontade incessante de ir para aqueles lugares que meus amigos vão, praticar o pecado, Aleluia. praticar a iniquidade. E eu quero dizer, meu irmão, que isso não te faz menos crente. Ter essa vontade não te faz menos crente. Mas o que é que temos feito com essa vontade? Quando vem esse desejo de querer se afastar do Senhor, quando vem esse desejo de querer ir ao mundo, o que é que temos feito com isso? Será que temos buscado ao Senhor? Ou será que temos cedido a essas vontades? Será que temos buscado ao Senhor quando vem esses desejos pecaminosos? Será mesmo? Nós devemos buscar ao Senhor quando essas vontades vierem, quando essas paixões vierem. Os que são de Cristo crucificam as suas paixões e os seus desejos. Aleluia. Quando vir uma paixão, um desejo, uma vontade pecaminosa, crucifique isso. Coloque isso diante de Jesus. Jesus, eu tenho um coração que ainda deseja o mal. Jesus, eu tenho um coração que ainda anseia pelas coisas do mundo. Por favor, Deus, crucifica esse irmão. Por favor, Senhor, de verdade, faz eu viver uma vida em rendição ao Senhor, em submissão. Por favor, Deus, de verdade, tira de mal o que está dentro de mim. Tira esse mal que reside em nós, Deus. Essa deve ser a nossa oração, meus irmãos. Aleluia. É verdade. O hino que foi cantado aqui: Senhor, liberta-me de mim. Essa deve ser a nossa oração. A oração mais sincera. Essa foi a oração que eu fiz de manhã, preparando esse sermão. Senhor, por favor, que o Senhor liberte-me de mim. Que o Senhor não deixe fazer o que eu quero fazer. Que o Senhor não deixe que o pecado que habite em mim reine. E que o Senhor sempre reine na nossa vida. Que o Senhor de verdade sempre esteja moldando o nosso coração a fazer o que de verdade Ele quer que a gente faça. Viver uma vida que de verdade o agrade. Viver uma vida que de verdade alegre o nosso Senhor. Viver uma vida que tire um sorriso do nosso Mestre. É isso que eu quero. É isso que a amada igreja deve querer. É isso que nós, como jovens, devemos querer. Senhor, não nos deixe fazer o que queremos. Não nos deixe ser guiados pelas nossas paixões, pelas nossas vontades. E o versículo 25 vai dizer: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A gente deve buscar mais do Espírito de Deus. A gente deve de verdade buscar andar mais com o Senhor. A gente deve de verdade buscar se encher mais de Deus.
gente se lembra de orar? Será que a gente se lembra de acordar e agradecer? Senhor, obrigado, porque eu acordei com vida. Senhor, me protege hoje. Senhor, de verdade, continua moldando meu coração a viver uma vida de rendição ao Senhor. Por favor, Deus, não me deixe ceder aos desejos da carne hoje. Será que a gente tem feito isso? Será que de verdade a gente tem lembrado de fazer isso? Se o Espírito de Deus, de verdade, habita em nós, se de verdade nós somos guiados pelo Espírito, se de verdade nós vivemos pelo Espírito, alguma coisa precisa mudar. Glória a Deus. Alguma coisa precisa transformar na nossa vida, se transformar na nossa vida. Alguma coisa precisa ser diferente. Alguma coisa precisa de verdade nos constranger e viver uma vida que agrade ao Senhor. Glória a Deus. Se a gente diz que o Espírito de Deus habita em nós, nós precisamos ser a luz desse mundo. Nós precisamos mostrar para esse mundo o que é a verdade. Nós precisamos mostrar para esse mundo o que é a verdadeira liberdade. Aleluia. O mundo é tão enganoso nesse mundo. O mundo é tão iludido. Eles acham que liberdade é fazer o que se quer. Eles acham que liberdade é fazer o que as suas vontades dizem para ele fazer. Mas isso é ser escravo das suas próprias vontades. Isso é ser escravo de si mesmo. Quando você diz a liberdade é fazer o que se quer, você está dizendo que a liberdade é ser escravo das suas vontades. Luiz, então o que é liberdade? A liberdade de verdade está em Cristo. A liberdade de verdade está em se render ao Senhor. Se você ler como inicia o capítulo 5 de Gálatas, você vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Glória. Essa ideia é interessante, né? É afirmada 2 vezes a liberdade aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não é apenas Cristo nos libertou, mas foi para a liberdade. Glória a Jesus. Porque é de verdade em Cristo que nós somos livres. É de verdade quando nos colocamos diante dele que ele nos torna as pessoas livres da escravidão do pecado e da escravidão de nós mesmos. Nós precisamos de verdade submeter-se ao Senhor. Nós precisamos de verdade hoje ter uma vida de rendição e se encher do Espírito, esmurrar o nosso próprio corpo. Glória a Jesus. Quando o mundo olhar para nós, ele tem que sentir algo diferente. O mundo deve sentir algo diferente quando olha para os filhos de Deus. Não porque nós somos mais santos que eles, não porque somos especiais, mas porque existe um Deus que habita em nós. Paulo vai falar sobre isso, sobre tesouros em vasos de barro. O tesouro é algo muito precioso, o tesouro é algo muito belo, muito bonito, mas ele está depositado num vaso de barro, que é eu e você. A gente não pode esquecer que a gente é vaso de barro, a gente não pode esquecer que a gente é miserável, mas a gente tem um Deus que habita dentro de nós. A gente tem um Deus que molda a nossa vida a viver de verdade o Evangelho do Senhor, a viver de verdade uma vida que o agrade. Então, que hoje aqui a gente possa de verdade se encher do Espírito. Quando a gente sair dessa porta aqui de verdade, o sentimento continue o mesmo. Senhor, eu preciso ser cheio do Senhor. Senhor, eu preciso me encher Glória a do Deus. Espírito. Aleluia. Como vencer o pecado? Se enchendo do Espírito. O versículo 16 vai dizer: vivam no Espírito, vivam buscando o Espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne. O que será que a gente tem alimentado? O que será que a gente tem alimentado mais? Será que a gente tem passado mais tempo orando do que no Instagram? Será que a gente tem passado mais tempo lendo a palavra do que vendo as redes sociais? Será que de verdade nós estamos dedicando mais tempo ao Senhor? Será que de verdade nós estamos alimentando mais o nosso espírito? Que a gente saia daqui com essa reflexão de querer fazer de verdade o Senhor alegre. Aleluia. Glória a Jesus. Que a gente possa de verdade se contentar com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Não estou dizendo que ter um tempo de lazer, ficar no Instagram, mexer nas redes sociais, jogar, sair com os amigos, seja pecado. Mas se isso for o que ocupa mais tempo e mais espaço no nosso coração, nós estaremos se distanciando de Deus. Nós estaremos distantes da sua presença. Nós estaremos distantes do seu Espírito. Essas coisas de fato são muito boas. As redes sociais, o Instagram é muito bom. Eu aprendo muitas coisas através de lá. Tem vídeos muito edificantes lá.
são coisas fúteis, são coisas que não vão nos edificar de verdade. Então que a gente possa de verdade pensar no Senhor, que a gente possa de verdade pensar em se alimentar mais do Espírito, se encher mais do Espírito. Aleluia. E quando nós nos enchemos do Espírito, algo sobrenatural acontece. Os frutos aparecem. Os frutos que não são gerados por nós. Eu acho interessante o que Paulo fala. Se você ler do 19 até o 22, não vamos ler para ganharmos tempo, mas você vai ver que Paulo ele vai descrever sobre as obras da carne e o Aleluia. fruto Glória a do Deus. Espírito. Glória a Deus. São duas coisas diferentes. Glória a Jesus. E se a gente for pegar a palavra mesmo, obra da carne, a obra vem de algo que é o trabalho. A obra é trabalho. É algo que é feito com seu próprio Glória a esforço. Deus. É algo que é feito por si mesmo. Então quando Paulo fala assim, olha, essas daqui são as obras da carne, isso aqui é a obra dos homens, eles fazem por si mesmo. As obras da carne, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, isso os homens fazem por si mesmo. Mas quando Paulo fala do fruto do Espírito, ele utiliza essa palavra, fruto. E fruto, essa palavra é interessante, porque fruto fala de algo que é gerado. Fruto fala de algo que é gerado numa árvore. E quando Paulo fala, olha, o fruto do Espírito é esse: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele está falando que isso é gerado em nós. Isso não vem do homem. Isso não é uma obra do homem. Isso não é trabalho do homem. Isso é trabalho do Espírito que habita em nós. Isso é trabalho do Espírito de Deus. Aleluia. Que de verdade faz morada em nós e nos molda a ter uma vida em que esses frutos eles são evidentes. Porque de verdade, se Deus está em nós, se Cristo habita aqui dentro, algo precisa mudar. Algo precisa mostrar para esse mundo que somos diferentes. O nosso amor pelos outros vai ser diferente. Glória, O glória, serviço glória. que temos um pelo outro vai ser diferente. As pessoas vão olhar para você e quando tiver todo mundo na faculdade julgando uma menina, quando tiver todo mundo na faculdade apontando o dedo, você vai lá e estende a mão e fala, olha, o que aconteceu? Por que eu estou falando isso contigo? E todo mundo vai perceber, tem algo diferente nela. Tem algo diferente nesse amor. Quando você está no futebol, jogando com seus amigos, e a bola bate em você e a bola sai. E ninguém viu que a bola bateu em você. Mas você diz, a bola bateu em mim e saiu. E todo mundo vai pensar, por que ele falou isso? É porque de verdade existe um Deus que molda. Glória a Deus. Que de verdade existe um Deus que molda-me a viver uma vida que glorifique, que o santifique. Glória a Deus. Então, meus irmãos, que a gente de verdade possa hoje sair por essas portas, possa sair por aqui com um desejo de querer santificar o Senhor, com um desejo de querer se aprimorar no Espírito, com um desejo de verdade de buscar o Senhor mais e mais. Que nós nunca nos esqueçamos disso. Quando saímos dessa porta, quando estivermos no nosso lar, quando estivermos na farmácia, quando estivermos no mercado, quando estivermos na academia, que nós lembramos sempre, eu preciso honrar o Senhor. Como é que eu faço para demonstrar o Cristo que habita em mim aqui? O que é que eu faço? Qual o serviço que eu presto? Com quem eu falo? Como que eu me expresso? Como que eu faço para mostrar que eu sou diferente? Que Cristo habita em mim? Como que eu faço? Como que eu posso mostrar isso para o povo? Como que eu posso de verdade mostrar para as pessoas que Jesus está aqui dentro? E que Jesus muda a minha vida por completo? Com tudo aquilo que eu falo, com tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu acho. Então, que a gente de verdade possa viver uma vida no Teu Espírito. Que a gente de Glória a verdade Deus. possa viver uma Glória a vida Deus. no Espírito do Senhor. Aleluia. Eu queria pedir que os irmãos se colocassem de pé para a gente fazer uma oração. Oh, glória. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos onde você está mesmo. E que essa oração seja uma oração que venha de verdade do seu coração. E diga, Senhor, por favor, me ajuda a buscar mais o Teu Espírito. Senhor, por favor, liberta-me de mim. Por favor, Senhor, faz morada e habitação em nós. Feche os nossos olhos e oremos. Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado por todos esses jovens que vieram aqui. Muito obrigado por todos esses irmãos que estão aqui, Senhor.
verdade habitasse em nós e nos moldasse a viver uma vida que dê glória a Ti, Senhor. Uma vida que de verdade molde a forma como nós vivemos, Senhor. Uma vida que de verdade se santifique em tudo que vamos fazer, Senhor. Por favor, Pai. Senhor, nos dá um novo coração. Um coração que de verdade quer dar glórias a Ti. Um coração que de verdade quer te santificar, Deus. Um coração que de verdade quer ser guiado pelo Teu Espírito. Um ser que de verdade quer se colocar na submissão do Espírito. Por favor, Deus, nos dá isso, Deus. Nos dá esse amor, Senhor, que transborda, Pai, através de nós. Que de verdade nos faz viver uma vida de rendição. Que de verdade nos faz viver uma vida de temor ao Senhor. Que de verdade busca o Senhor em todos os momentos do nosso dia. Não importa se é um dia de semana, não importa se é um domingo, Senhor, não importa se é um sábado como esse, mas que nós busquemos o Senhor todos os dias, Pai. Todos os dias, Senhor, nós busquemos nos santificar na Tua palavra. Todos os dias nós busquemos de verdade estar na Tua presença, Senhor. Porque nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos estar aqui, Senhor. Nós precisamos de verdade, Senhor, do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos que o Senhor habite dentro de nós, Pai. Por favor, Senhor, muda o nosso pensamento, muda o nosso coração, Deus. Muda a nossa forma de ser, Pai. Para que sejamos de verdade filhos, Deus, Senhor. E pessoas que transmitem o Teu caráter, Deus. Pessoas que transmitem o Espírito que habita em nós. Nós queremos ser diferentes, Pai. Diferente do mundo, diferente do que nos é apresentado, Pai. Nós queremos crucificar os nossos desejos, as nossas carnes, Senhor. Nós queremos de verdade que o Espírito faça morada em nós e nos molde a todo dia, Pai. E cada dia nós possamos matar mais do homem que há em nós, para que o Senhor, Deus, possa viver através de nós. Para que de verdade a Sua vida seja manifestada aqui dentro, Senhor. E a nossa vida, Pai, ela seja cada vez deixada de lado, para que o Senhor possa reinar, para que o Teu Espírito possa nos guiar. Senhor, por favor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a deixar nosso pecado de lado. Nos ajuda a ser guiado pelo Teu Espírito. Nos ajuda a de verdade estar em conformidade com a Tua palavra, com o Teu Evangelho, com tudo que o Senhor nos ensina, Pai. De verdade, Deus. Nos ajuda a isso. Nos ajuda a de verdade estar contigo todos os dias, Pai. E é isso que eu